Hoje eu quero falar com vocês sobre como você pode fazer algo bem simples para evitar muitos problemas futuros na vida do seu filho. E é algo assim tão simples que se você falar, nossa, por que eu não pensei nisso antes? Você vai ficar impressionado. Vem comigo. Eu sou a Marina Braz Braga, sou mãe de 2 filhos, casada, mentora dos pais intencionais. Eu quero mostrar para vocês algo que a gente aplica dentro da nossa mentoria. Eu vou explicar para vocês algo simples, é o princípio da primeira menção. Se você parar e refletir, tem coisas que a gente traz na nossa vida que a gente nem sabe de onde veio, mas está ali encurtida na nossa mente. Isso ali, em algum momento, alguém disse e você foi tomando aquilo ali como verdade. E com intencionalidade, nós podemos fazer o mesmo na vida dos nossos filhos, mas ensinando eles a verdade, ensinando aquilo que nós queremos para eles. E dessa forma nós vamos evitar muitos problemas. Eu vou trazer para você 3 áreas que você precisa fazer o princípio da primeira menção. Vou te dar o exemplo de como faz isso. E para fazer isso, você tem que ter um repertório maior, você tem que ter um conhecimento, você tem que estar atento. Então, já se inscreve aí neste canal para você ter um repertório ainda maior. Você se inscreve neste canal, curta este vídeo, compartilha para uma mãe, para um pai que está procurando ferramentas de ensinar e educar os filhos da forma correta. E vem comigo. Veja só, a primeira menção é aquilo que alguém te falou, aquilo que foi falado pela primeira vez, algo simples. A primeira vez que um personagem entrou ali no filme, ele normalmente entra de maneira assim, chamando atenção. A primeira vez que é falado algo para alguém, a primeira vez, ela sempre tem que ser marcante. Ela tem que ser algo que é verdade. Você não pode começar com um erro. A primeira menção tem que ser o que é certo, aquilo que você quer para a vida do seu filho. E um pai intencional, uma mãe intencional, quer sempre o que é bom. Então vai ensinar para o filho aquilo que é bom. Eu vou dar cada fase, você vai construindo essa primeira menção. Você tem que começar da forma mais básica e depois você vai reforçando. Exemplo. Crianças menores, assim, quando elas começam na introdução alimentar, você não começa a dar alimentos amassadinho. Normalmente a gente só dá, eu não conheço ninguém que os primeiros alimentos para os filhos não tenha dado foi legumes ou frutas. São coisas naturais. Nós começamos a primeira menção em relação à alimentação dos nossos filhos com coisas naturais. Porque ele está na fase, aquela fase mais delicada. E aí a gente trata ele ali como um bebê recém-nascido, com toda a delicadeza. Mas quanto mais ele vai crescendo, a gente vai permitindo coisas que não são nada saudáveis. E se nós queremos filhos saudáveis, filhos é onde eles vão ter ânimo, disposição, que você não vai ficar falando, você tá muito preguiçoso, porque muito da preguiça que as crianças estão tendo agora é os excessos de coisas que são industrializadas, açúcar, enfim. Isso faz eles ficarem muito desanimados. Mas, dentro disso, você começa a primeira menção com um alimento saudável. Depois a criança vai crescendo, você precisa reforçar aquilo que você quer para a saúde dela. Você precisa reforçar, meu filho, olha, o açúcar em excesso, ele vai deixar você com diabetes, aí você vai contando, vai explicando. Olha, o industrializado em excesso vai te deixar com o corpo inflamado, gera doenças. E tanto para você poder falar, você também tem que estar vivendo. Você só vai ensinar para o seu filho aquilo que você faz. Porque o falar, ele produz um efeito, mas o fazer, ele cria marcas. Aquilo que ele vê vai criando marcas. Então, a sua primeira menção foi algo bom. E você tem que continuar ali e cada vez mais trazendo o que é bom para o seu filho ter uma saúde melhor. Agora, nessa área da saúde, eu também tenho um outro exemplo que eu fiz aqui na minha casa. Primeira vez, há algum tempo, eu estava andando com meu filho na rua e ele viu uma embalagem de cigarro e tinha uma pessoa com o rosto todo deformado. Ele, nossa, mas que foto feia! É a oportunidade. Você tem que estar atento às oportunidades para você fazer a primeira menção. Eu podia falar assim, é cigarro, deixa isso aí, não põe a mão não. Fui lá, peguei a mão, mostrei. Sabe o que é isso, filho? É o que o cigarro faz com a vida da pessoa, com o rosto da pessoa. Isso aqui é um câncer. Isso destrói a pessoa. Começa por dentro e chegando até o externo. É isso que o cigarro faz. Você sabe o que é o cigarro? E você pergunta. Naquela época, meu filho já sabia o que era o cigarro, porque ele já viu pessoas fumando. Mas ele nunca soube o que era aquilo.
Não sei, aquele negócio que as pessoas ficam fumando no filme, tem. Hoje até é proibido propaganda de maneira geral, mas sim tem alguns filmes de fora, que tá lá as pessoas fumando. E isso gera uma curiosidade, mas às vezes a criança não pergunta. E aquela criança, principalmente as que não são tão curiosas, que perguntam tanto, aí que você tem que ficar mais atento. Você viu alguma coisa num filme? Ah, cigarro. Ah, vamos dar um pause aqui, vamos mostrar o que aquilo ali faz. Uma droga. Às vezes a criança vê filmes aí, tem pais que às vezes não têm a atenção de evitar alguns tipos de filme. As crianças estão vendo filmes onde tem droga, onde tem excesso de corpos expostos, até mesmo pornografia. A criança está ali vendo aquilo. Mas se você, de alguma forma, tá com seu filho, você tem que parar e tem que explicar. Você tem que ser o primeiro a explicar. Não pode ser a internet. Não pode ser a televisão, o celular, um primo, uma prima, a avó. Não, tem que ser os pais. A primeira menção tem que ser você para aquilo que você quer para o seu filho. Por isso que você tem que estar preocupado, procurando em todo o tempo estar protegendo ele, protegendo o ambiente que ele está e as pessoas que ele está, para que o princípio da primeira menção seja respeitado dentro da sua casa. Sendo respeitado dentro da sua casa, mesmo quando ele sair, ele já tem a referência do que é certo. Um terceiro exemplo que eu quero trazer para vocês é o meu filho, quando ele era menor, e ele perguntou: ai, como eu fui feito? É uma curiosidade. Se ele pergunta isso para você, você tem que ter a construção de uma resposta para a fase que ele está vivendo. E a cada fase você vai incluindo mais menções ali de acordo com a fase que o filho está vivendo. E tem que saber aquilo que ele já sabe. Então fazer perguntas é extremamente importante. Você faz a pergunta: o que você já sabe disso? Por que você está perguntando? Você tem que investigar e depois você fala. Quando meu filho perguntou: como que eu fui feito? Por que você está perguntando isso? Ah, é porque eu quero saber de onde que eu vim. Aí, grande dia. Nós precisamos falar aquilo que nós queremos para eles ter como entendimento. Eu não quero que o meu filho ache que ele veio da cegonha, da sementinha. Até apesar que a sementinha tem um pouco a ver, mas eu quero que ele entenda com base na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz: você foi feito do pó da terra. Deus pegou, modelou. Lá em Gênesis fala, depois Isaías, Jeremias fala que é do barro. Deus modelou e soprou o fôlego de vida. E quando ele te modelou, ele te fez a imagem e semelhança dele. E todos os dias eu ainda ficava curtindo isso. Qual que é a imagem e semelhança dele? É em Deus. É para construir a identidade dele. Por isso que o princípio da primeira menção, ele é importante você entender que não é só na primeira vez que você vai falar aquilo. Você vai falar outras e outras vezes e cada fase você vai colocando uma informação nova. Quando depois o meu filho perguntou: o que é relação sexual? Outro grande dia. Você não tem que assustar. Meu filho já estava maior e ele perguntou o que era relação sexual. Eu estava cozinhando, meu marido ali comigo, eu falei: grande dia, dia de explicar ele. E explicar de maneira natural. Você fala com as palavras certas, é assim. É isso que Deus fez, mostrar o que você tem como verdade para ele. Homem e mulher, Deus fez para ter relação sexual, para poder reproduzir. Isso vem só depois do casamento, algo muito importante que nós reforçamos na vida dele. E depois você também fala: olha, as pessoas vão dizer dessa forma. Quando você mostra o seu conhecimento, aí sim, tem muitas pessoas que gostam de ser lembrado como a figura do pai herói, da mãe heroína. Sabe como você vai ser lembrado? Quando você realmente conhece, ensina para o seu filho a verdade e você mostra para ele também o que é errado. E aí nós mostramos: olha, as pessoas vão falar que é dessa forma, mas isso está totalmente errado. Isso é distorcido do plano de Deus. E aí você vai falando. Isso é o princípio da primeira menção. É algo tão simples, é só você estar atento para você ser o primeiro a mencionar algo na vida do seu filho, de acordo com cada fase que ele está vivendo. E assim você vai ver como que as coisas vão ser bem mais tranquilas para o futuro do seu filho. E se você ainda fala assim: nossa, eu quero saber mais, eu quero ter outros exemplos, eu preciso de ter o meu repertório aumentado, me segue aqui. E também fique atento, quando abrirem as inscrições para os pais intencionais, venha, participe da mentoria e cresça. Entenda os princípios, os melhores princípios, os princípios que têm que ser bases para você ter filhos com um destino certo. Muito obrigada por ter estado aqui e compartilhe este vídeo.